Glória a Deus. Êxodo capítulo 34. Vamos ler a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai, se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você. Ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então o Senhor disse: eis que eu faço uma aliança diante de todo o seu povo. Farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei de diante de vocês os amorreus, cananeus, heteus, ferezeus, heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Azerá, porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com estes deuses. Não façam deuses de metal para vocês. Até o versículo 17. O capítulo 34 nos fala de uma renovação de aliança. Nós vimos até agora que Israel, logo quando Moisés estava descendo do monte com as tábuas do Senhor, Israel manifestou a apostasia que já estava no coração deles. Eles colocam para fora uma rebelião explícita contra Deus, constroem um bezerro, questionam Deus, questionam as promessas, questionam Moisés. Mas a gente viu também algo maravilhoso no capítulo 33, que houve um movimento de arrependimento. Houve uma ação de arrependimento. Por mais grave que sejam os nossos pecados, amados, o arrependimento, ele nos coloca em sintonia novamente com a graça, com o poder, com a misericórdia de Deus. É impressionante, nosso Deus é um Deus misericordioso e bondoso. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo. E a Bíblia diz, ontem eu citei, até troquei o texto, na verdade é em Coríntios que Paulo fala isso. Ele diz que a tristeza, segundo Deus, conduz ao arrependimento. Ou seja, quando nós
diante do nosso pecado, dos nossos erros, nos aproximamos de Deus e nos expomos à palavra, e a gente abre o coração para que essa palavra entre, a palavra vai gerar uma tristeza em nós, mas não uma tristeza de culpa, de acusação, de desistência, mas uma tristeza que nos leva a reconhecer quem é Deus, a santidade de Deus e a gravidade do pecado. Arrependimento é isso, é um encontro com a palavra e com a graça de Deus, que gera em nós um profundo quebrantamento, uma mudança, que a palavra arrependimento significa mudança, mudança de mente, mudança de coração. O capítulo 34 de Êxodo nos fala então da consequência do arrependimento de Israel. O que Deus faz? Deus renova a aliança com eles. E quando Deus faz isso, amado, é algo maravilhoso. Primeiro, no versículo 1, o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras que você quebrou. Deus está dizendo: eu quero nesse momento relembrar a vocês as minhas palavras, as minhas promessas, os meus propósitos. Quando nós nos arrependemos, amado, Deus, Ele nos relembra das promessas, da palavra dEle, do caráter dEle, de quem Ele é. É algo maravilhoso. Deus, Ele nos perdoa, não para apenas cobrir o erro que nós cometemos. Deus, Ele nos perdoa e Ele renova a aliança e nos traz de volta para os seus propósitos. Mesmo que a gente saiu do plano de Deus, Deus então tem um plano para quem saiu do plano. O arrependimento nos reconecta com o Senhor e com os seus propósitos. Então Deus aqui fala: eu vou escrever novamente. Você quebrou aquelas tábuas, Moisés quebrou, movido por uma ira, nesse momento, uma ira até justa, santa, uma ira de Deus, mostrando que o coração do povo já tinha quebrado as leis. Agora Deus está dizendo: eu estou reescrevendo as minhas promessas para vocês, meu propósito, a minha revelação. Mais um princípio importante dessa renovação de aliança aqui, amados, é quando Moisés, no versículo de número 5, ouve o Senhor dizendo o seguinte: olha, o Senhor desceu na nuvem, esteve ali e proclamou o nome do Senhor. Ou seja, Deus, quando percebe o arrependimento de Israel e Ele está renovando a aliança com eles, Deus novamente lembra quem Ele é. Deus proclama o seu nome. É isso que está muito claro aqui, e é importantíssimo esse texto. Versículo 8, ou melhor 6, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio e irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a maldade, perdoa a transgressão, perdoa o pecado, ainda que não inocente o culpado. Ou seja, Deus aqui está dizendo o seguinte: visto que vocês se arrependeram, eu volto a me revelar a vocês, eu volto a revelar quem eu sou. O Senhor proclama o seu nome, o nome dele. Aqui na versão hebraica, a tradução às vezes é o Eterno. O nome que o Senhor se revela é Iavé, ou seja, o Deus autoexistente, único. Mas é impressionante aqui a revelação dos atributos de Deus só no nome dele, porque o nome na Bíblia revela muito da pessoa, da identidade. Então, quando nós nos arrependemos, o arrependimento não é só apagar o que nós fizemos pelo sangue de Jesus, mas Deus traz uma nova revelação de quem Ele é na nossa vida. Um Deus perdoador, um Deus bom, um Deus misericordioso. Por isso que nós só podemos adorar a Deus profundamente em espírito e em verdade, se a gente conhecer a Deus profundamente. A adoração é a resposta que nós damos à revelação que nós temos de quem Deus é. O Senhor Jesus fala para a mulher samaritana, falando sobre adoração, né? Vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós precisamos conhecer o Senhor, e aqui nesse momento de renovação, Deus se revela mais. Ele diz: eu vou revelar o meu nome, eu sou o Senhor, eu sou o Eterno, eu sou Adonai, o que governa, reina sobre todo o universo.
E Deus revela o caráter dele, os atributos dele. E aqui, amado, a ênfase está na misericórdia, a ênfase está na bondade. O texto diz: Deus é tardio em irar-se, Deus é fiel, Deus guarda a misericórdia, e Ele perdoa a maldade, transgressão, e Ele perdoa, além disso, Ele estende a sua misericórdia para 1000 gerações. Que Deus maravilhoso é esse, que amor, que graça, que coisa maravilhosa. Porém, nós precisamos entender que o texto não fala só da bondade de Deus. O texto diz assim, olha: o Deus também que perdoa a maldade, Ele não inocenta o culpado. Ele não inocenta quando nós permanecemos no pecado. Versículo de número 7 diz assim: ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Irmãos, quando a revelação legítima de quem Deus é, sempre vai mostrar todos os seus atributos. Uma experiência com Deus profunda e real revela a bondade, a misericórdia, mas revela também a justiça, a ira de Deus. Há muitas pessoas que elas se relacionam bem com a bondade de Deus, elas imaginam e pensam: Deus é bom, Deus é misericordioso. Isso é verdade, mas elas não conseguem parar para refletir que Deus é justo, que Deus não inocenta o culpado, e arrependimento, por isso, exige de nós também restituições, consertos. Arrependimento genuíno nos leva a expor a Deus as raízes mais profundas das nossas motivações de pecar. Ou seja, quando eu me arrependo de fato e quero ser transformado pela graça de Deus, eu permito Deus tratar profundamente as raízes do meu coração, as raízes do meu caráter. Todo pecado tem raiz, e a gente, quando está realmente arrependido, nós não vamos nos preocupar com a nossa reputação, nós não vamos nos preocupar de mostrar o nosso orgulho, de nos humilhar. E Deus está dizendo claramente, e esse texto, irmãos, é repetido várias vezes na Bíblia, em Números, nos Salmos, mostrando que Deus se revelou a Moisés como esse Deus bom, fiel, misericordioso, mas também um Deus justo, um Deus que não inocenta o culpado. Versículo 8 diz: e imediatamente Moisés se curvou para a terra, adorou o Senhor. Irmãos, arrependimento leva-nos a adorar o Senhor, porque todo pecado a raiz dele está na idolatria. Todo pecado, ele vem de colocarmos um ídolo no lugar de Deus. Por exemplo, a imoralidade é idolatria ao prazer, o orgulho é idolatria ao eu, o orgulho é idolatria à minha vontade. Às vezes a gente olha o pecado como algo isolado, mas todo pecado ele tem suas ramificações. A Bíblia diz que a rebeldia, ou seja, uma pessoa que não se sujeita a autoridades, que não se submete ao Senhor, é igual à feitiçaria. Então, Moisés adora o Senhor aqui, reconhece: Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno. E olha a oração de Moisés, versículo 9: Senhor, se eu alcancei favor, continua no meio de nós. Irmãos, Moisés era um intercessor movido pelo Senhor de tal maneira que, assim como Neemias, assim como Daniel, a oração é muito similar. Inclusive Neemias cita esse texto: o Senhor é misericordioso, bom. E Moisés fala: Senhor, o povo é teimoso. Moisés repete o que Deus tinha falado sobre Israel: o povo é teimoso, mas continua no nosso meio, perdoa a nossa iniquidade. Perceba que a Bíblia fala sobre pecado e iniquidade. Iniquidade tem a ver com essa raiz do pecado. A iniquidade é a deformação que nós temos da nossa natureza adâmica, e que toda vez que a gente peca, nós ficamos mais deformados, nossa identidade ela é afetada. Por isso que Deus ele odeia o pecado. Não é porque Deus é um Deus moralista e estabeleceu uma regra para a gente viver para agradá-lo, não. É porque Deus, Ele nos ama e Ele quer que a gente se pareça com Ele e experimente a glória dEle. Por isso Ele fala para a gente andar em santidade, porque a santidade é a beleza do caráter de Deus.
é a revelação de quem Jesus é, de fato é a soma dos seus atributos, a santidade, a glória de Deus. Mas o Senhor, Moisés diz ao Senhor: Senhor, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Não é isso que está no versículo 9? E toma-nos por tua herança. A preocupação de Moisés não era apenas com o perdão, ele queria que o Senhor permanecesse no meio deles. Continua no meio de nós. Às vezes a gente peca e a gente fica de alguma forma tentando aliviar a nossa consciência, fazer até algumas coisas para Deus, para ver se isso de alguma forma nos torna uma pessoa mais de bem conosco mesmo, e tenta de alguma forma agradar a Deus com desempenho, fazendo coisas. Mas o que Moisés queria, amado, ele queria o perdão, porque ele queria a presença de Deus. Ele: Senhor, eu não quero apenas que o Senhor me perdoe, quero que o Senhor confirme para mim que o Senhor não vai sair do nosso meio. Deus já tinha falado lá atrás que ele iria com eles. E aqui Moisés, na hora da renovação da aliança, amado, quando a gente está renovando uma aliança com Deus, arrependido realmente, profundamente, nós vamos chegar a esse nível onde a gente vai falar: Senhor, a tua presença é o mais importante. O povo é teimoso. Moisés está mostrando que o nosso coração é teimoso, irmãos. O nosso coração é enganoso, todos nós. Mas ele diz: Senhor, perdoa a nossa iniquidade, nosso pecado, e nos toma por tua herança. Ou seja, que a tua presença permaneça conosco, que os teus propósitos se cumpram na nossa vida, porque se reconciliar com Deus é se reconciliar com a sua missão, com o seu propósito, é fazer a vontade de Deus. Deus nos chamou para fazer a sua vontade. E aí, a partir do versículo 10, o Senhor diz: eis que eu faço uma aliança diante de todo o povo, farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Seja qual for o pecado, irmãos, porque às vezes nós temos pecados que a gente considera mais aceitos socialmente, até no meio da igreja, mas todo pecado afeta a nossa comunhão com Deus e traz perdas para a nossa herança em Deus. Todo pecado rouba parte da nossa herança em Deus. Todo pecado deforma a nossa identidade. E aqui o Senhor está dizendo o seguinte: eu estou fazendo uma aliança com vocês. Deus está renovando a aliança com ele. E Deus está dizendo: eu farei maravilhas que nunca foram feitas. Muito mais importante do que o pecado que cometemos é o nível e a profundidade do nosso arrependimento. Às vezes a gente vê alguém que fez algo tão grave, mas o que ele faz depois do pecado é o que determina a sua restauração. Não é a gravidade do pecado que alguém comete que vai determinar o seu futuro, mas é a profundidade do seu arrependimento. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Já que vocês se arrependeram, eu vou fazer no meio de vocês coisas que eu ainda não fiz. Eu vou derramar uma graça que vocês ainda não conhecem. É o que a Bíblia diz no Novo Testamento: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para cada nível de arrependimento, há uma multiplicação da graça de Deus sobre a nossa vida. Este é o Deus perdoador, este é o poder do sangue de Jesus, da graça de Deus, que não nos faz brincar com o pecado, achar que podemos viver pecando e se arrependendo como algo que a gente tem controle, como algo pragmático, que a gente racionalmente já calcula. Eu peco e confesso. Isso mostra um ciclo de falta da revelação de Deus e de quebrantamento e arrependimento. O pecado para nós tem que ser algo acidental e que a gente se entristece, que a gente reconhece, confessa e continua buscando a face do Deus vivo. Por quê? Porque Deus está dizendo aqui: eu faço uma nova aliança e farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Amado, que coisa maravilhosa. O Deus perdoador é o Deus que volta a manifestar a sua glória em nossas vidas. Nós precisamos vencer a culpa, a acusação do diabo, quando muitas vezes a gente supera pecados, confessa, renuncia, e às vezes fica aquelas vozes no nosso coração, e às vezes pessoas que vão nos lembrar sempre os nossos erros e olhar para nós nos acusando. Há pecados que Deus já nos perdoou, que nós já fomos limpos e libertos, e há pessoas que nunca nos perdoarão e sempre tentarão nos lembrar o que nós já fizemos. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos.
Ele nos acusa dia e noite. E nós precisamos ter essa experiência com a graça de Deus. O que acontece no capítulo 34 de Êxodo? Deus revela mais uma vez que Ele é um Deus de graça, de misericórdia, de perdão e de restauração e restituição. Ele diz: eu vou derramar uma glória que vocês nunca viram. E comparando, amado, Êxodo, quando nós temos comparado com o final dos tempos, eu creio que nesse final dos tempos, tempos de apostasia, mas também tempos onde o Senhor vai derramar do seu Espírito, da sua glória, como nunca aconteceu na face da terra. Em algum momento a gente compartilha um pouco mais sobre isso. Para concluir, versículo 11 até o 17, onde a gente leu, o Senhor diz: olha, eu vou expulsar os inimigos do caminho de vocês. Porém, Deus dá a última palavra aqui nesse contexto. Versículo 12: abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, porque será uma armadilha no meio de vocês. Na restauração da aliança, da renovação da aliança com Moisés e com o povo, porque o texto dá essa diferenciação. O Senhor diz: eu estou renovando minha aliança com você, Moisés, como líder, e com Israel. Deus vai nos chamar novamente a uma exclusividade. O Senhor precisa ser a primazia do nosso coração. Deus aqui diz: não faça aliança com outros povos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes no nosso coração nós vamos fazendo alianças com comportamentos do mundo, pensamentos do mundo, costumes e cultura deste mundo. O Senhor está dizendo: não faça aliança. Não faça aliança com os povos, com aqueles que têm aliança com demônios. Não coma com eles, no sentido de alimentos sacrificados a outros deuses, porque vocês vão se contaminar seus filhos. Não façam deuses de metal, versículo 17. O que Deus está dizendo? Eu estou renovando a aliança e eu quero exclusividade. Nós precisamos ser fiéis, porque toda idolatria é prostituição espiritual. O texto fala disso. Vamos orar? Pai, que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada de 2 fios, penetre no nosso coração a cada dia. Pai, que nós possamos aprender com Israel a nos arrepender profundamente. E como na nova aliança, no Novo Testamento, o Senhor nos ensina que o arrependimento seja um estilo de vida no nosso coração. Pai, todos os dias possamos estar sensíveis ao Espírito do Senhor. Quantas vezes o Senhor diz às igrejas, lá em Apocalipse, o Senhor diz: arrependa-te, arrependa-te. O Senhor fala com a igreja. Pai, gera no nosso coração uma resposta mais rápida à tua voz. Gera em nós um coração quebrantado, que se arrepende rapidamente dos tropeços, dos enganos, e reconhece que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela nos perdoa e nos transforma e nos reposiciona na tua presença e nos teus propósitos. Restaura o teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor.